O novo filme do Superman que vai definir o novo universo de DC está quase aí batendo na porta. Mas em tempos tão incertos no cinema, uma nova versão do personagem virou motivo de expectativa e também de medo. Principalmente pelo fracasso recente dos filmes live action da DC. Seja pelo apego à versão do Henry Cavill ou até pelas dúvidas que cercam o novo longa dirigido pelo James Gunn. Mas antes de nos aprofundarmos mais sobre o assunto, convido a você a dar um pulo pelo passado para entender melhor toda essa questão de essência do personagem. Desde sua estreia em 1938, na primeira edição da Action Comics, ele estabeleceu o padrão de tudo que conhecemos hoje como herói. Força sobre-humana, invulnerabilidade, capacidade de voar e, claro, o icônico uniforme azul com capa e o S no peito. Esse impacto ecoa até hoje, mais de 80 anos depois. Provavelmente todo super-herói que você já viu ou vai ver é de alguma forma uma referência direta ou indireta ao Superman, como é o caso de The Boys, Invencível e várias outras obras. Um clássico da ficção que já passou por tantas gerações, inevitavelmente acaba recebendo diversas adaptações, e com elas, diferentes visões sobre o mesmo personagem. E é justamente esse legado que nos leva ao tema desse vídeo. Esses dias atrás estava navegando pelo Instagram, quando vi um post do novo filme do Superman, e algo me chamou a atenção. Os comentários estavam sempre divididos. De um lado, elogios empolgados, de outro, críticas pesadas. Muitas delas fazendo comparações com o Superman do Henry Cavill. Justamente essa divisão que me fez criar esse vídeo, para tentar ponderar sobre ambos os lados e tentar ao seu lado chegar a uma conclusão sobre o que esperar do novo filme do Superman. E mesmo com várias adaptações para TV, não dá para negar que o Superman mais lembrado sempre vai ser o dos cinemas. Só que nem sempre o mais lembrado quer dizer necessariamente o melhor. Um exemplo é a série Superman e Lois, que apesar de não ter tanta relevância no grande público, é frequentemente apontada por quem assistiu como uma das melhores versões do personagem, e eu mesmo recomendo muito. E mesmo com a polêmica sobre o ator principal não ter a aparência típica do Superman, a atuação dele é excelente. Ele entrega uma das versões mais humanas e sólidas do herói até hoje. Sobre os filmes mais antigos do personagem, eu não posso opinar muito porque eu ainda não assisti. Já o Homem de Aço do Zack Snyder tentou mostrar um Superman mais moderno, ainda jovem, cheio de dúvidas sobre sua origem e o impacto de seus poderes no mundo. Pessoalmente, eu não sou muito fã do filme, mas não dá pra negar que ele é bom. E apesar das críticas, especialmente sobre ele destruir tudo em volta e parecer mais preocupado em lutar do que proteger as pessoas, é compreensível dentro da proposta do longa, mostrar o início dessa nova versão. Mesmo assim, eu ainda sinto que faltou aquela conexão mais clara do Superman com o povo, algo essencial no personagem, mas talvez a ideia fosse construir isso aos poucos. Provavelmente quando você pensa no Superman, geralmente o visual que vem à mente envolve luz, sol e esperança. Mas tirando Homem de Aço e Liga da Justiça de 2017, todos os filmes que envolvem o personagem se passam quase sempre de noite, com uma paleta escura e uma sociedade apática, corrompida e sem vida. Não é à toa que muita gente passou a associar o personagem a um tom descaracterizado que nunca foi dele de verdade. Desde que James Gunn assumiu o comando da DC, ficou claro que a ideia era zerar tudo e começar do zero. E é claro que ninguém melhor para começar isso do que o maior de todos. Só que ao invés de enxergar isso como uma nova chance, muita gente já começou a criticar, muitas vezes por detalhe como a cueca por cima da calça. É aí que já entra a importância da identidade visual do personagem. A escolha do traje com cores mais vivas, o símbolo destacado no peito e sim, até a cueca por cima da calça, são símbolos da fase mais clássica do personagem e resgatam uma nostalgia que carrega o verdadeiro Superman. Convenhamos que o traje do Superman em Homem de Aço é simplesmente magnífico. Sério, ele é lindo demais. Realmente passa a ideia de um traje alienígena, só que no contexto do Superman. Porém, para uma versão do personagem que quer focar em sua principal característica, de ser o ápice de um cara gente boa que você vai ver na rua e dá vontade de dar um abraço nele, nada mais se combinaria senão a clássica roupa simples feita pela mãe dele. Junto a isso, uma das principais críticas que eu vejo é o pessoal incomodado porque nos trailers sempre mostram o personagem apanhando e sofrendo. Essa ideia de que o Superman deve ser um puta destruidor de planetas que resolve tudo em um olhar de laser veio muito da interpretação que o público teve da versão do Henry Cavill, que, querendo ou não, também não é tão fiel ao que acontece nesses filmes. Ou será que vocês não lembram do nosso querido Cavill tomando um pau de uma kryptoniana random? E de fato, é mais fácil a gente se lembrar desse Superman pelas edits em que ele tá num ambiente mal iluminado, com os dois olhos de laser brilhando e uma careta de vilão da porra. Ou mesmo quando ele fala que podia matar o Batman quando ele quisesse, logo em seguida também tomando um cacete do próprio. Por esses e muitos outros pontos, acho errôneo traduzir o Superman a um cara overpower que mata qualquer outro personagem com um dedo. E mais, a própria narrativa do trailer já traz um questionamento muito interessante. No trailer, a gente vê o Superman pedindo uma guerra, salvando vidas, e mesmo assim o governo vai e se pergunta se ele tá fazendo certo. E esse sim é o tipo de dilema que valoriza o personagem, pois mostra que, mesmo fazendo bem, ele lida com essas consequências políticas e sociais complicadas.
O novo filme pode trazer uma abordagem muito mais fiel à essência do personagem, um homem com poderes que, mesmo sem entender totalmente o impacto de cada ação, age com o coração, com empatia e uma vontade genuína de salvar pessoas. E na minha opinião, esse é um contraste direto com o Superman do Cavill, que passa boa parte do tempo refletindo se ele deve agir ou não, se é um deus ou não, e muitas vezes omite as ações por medo do julgamento público. E essa diferença é o que pode tornar o novo Superman mais próximo do conceito original. Um alienígena criado da melhor forma possível por pais humanos, moldado pela sua humildade moral e altruísmo. E eu acho que é isso que define o Superman como um todo, e não só o poder dele. A visão do Zack Snyder foi válida, abordou temas mais secundários no personagem, como o traço alienígena da origem dele e o que aconteceria se ele perdesse a Lois Lane, em uma versão meio Injustice que em meio a tantos Supermans malignos já estava meio saturado na época. Mas isso tudo foi aplicado numa época em que o universo de si ainda mal estava estruturado no cinema, e isso acabou criando uma imagem errada do personagem para uma nova geração de fãs, que nunca teve contato com a essência dos quadrinhos e conheceu o Superman apenas por essa adaptação do diretor Zack Snyder, que sempre acaba dando esse peso a mais pros seus filmes. Mas sem jogar o Henry Cavill pra bosta, porque vamos admitir que, querendo ou não, quando se olha pra ele, eu também acho ele muito foda como Superman. Toda a visão mais pé no chão de um Superman com dilemas, de estar em um mundo que o vê como um deus, podia ter sido muito desenvolvida, para chegar a virar o Superman que estamos tendo hoje. Mas claro, isso na teoria, porque o filme ainda não lançou. Porém, com o rumo que o universo antigo da DC estava tomando, com o Superman vendo a Lois morrer e se aliando na primeira oportunidade com o Darkseid, dificilmente a gente teria visto isso. O antigo universo tinha muitos pontos positivos em seu começo, isso não dá pra negar. Mas em algum ponto do caminho entre tantos filmes ruins e ideias ruins também, até porque sempre que a gente for enaltecer o Zack Snyder, tem que se lembrar que ele também queria colocar o Batman pra ficar com a Lois Lane depois que o Superman morresse, e os dois ainda teriam um filho. Nessa nem o fanboy do Snyder tem como defender. No final das contas, eu sigo empolgado. A proposta de trazer uma abordagem nova, mais fiel das HQs e menos focada em visual grandioso, me interessa bastante. Agora resta a gente esperar até julho chegar e torcer por um novo começo digno do Superman. Obrigado por ter assistido até aqui, considere se inscrever para ajudar o canal, deixe o gostei e comenta o que você espera para essa nova versão do Superman. Até a próxima e obrigado.